Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e herdou tudo do Pai pela submissão do coração, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. O único mediador entre Deus e homens, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Onde ele nos diz que aquele que retroceder a sua alma não tem prazer nestes. É necessário caminharmos dia após dia rumos à salvação, à vida eterna, sobre o seu direcionamento dia após dia, porque quando assim procedemos, há mais esperança para aqueles que perseveram, segundo as obras de justiça e a fé que caminham juntas. Ele disse no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 34, chamando a multidão, ele diz que cada um deve levar a sua própria cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. Porque qualquer que o rejeitar, ele também o rejeitará diante do Pai e diante dos anjos. Os anjos, um é que planta, o outro é que colhe. Os anjos são os cefeiros. Quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu, a festa nos céus, por conta de um pecador que se arrepende, uma multidão de pecados que lhe são perdoados. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são apagadas. E é a única forma, o alto preço. Não há nada, não há dinheiro, não há nada que possa pagar, que possa estar redimindo a expiação pelos pecados, a não ser pelo elo da perfeição que já pagou através da graça. Através da graça sois salvos. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus, a salvação, através de Jesus Cristo, para que ninguém se glorie em vossas obras. O dom gratuito, a vida eterna. Todo aquele que com o coração contrito e arrependido, ele não despreza, faz morada em nós, porque a sua morada é celestial, no mais alto e sublime, juntamente com o Pai e o Filho, e o Cordeiro está no centro governando, o governo está sobre os seus ombros. Ele tem a chave de Davi, ele carregou sobre os seus ombros, e cabe a nós agora carregar sobre os nossos ombros. Cada um carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque aquele que amar mais a sua vida, não tanto aquele que amar algo, amar até mesmo o seu filho, a sua filha, seu esposo, a sua esposa, amar mais que a ele não é digno de segui-lo. Ele está em primeiro lugar, ele é a nossa prioridade em nossa vida, mesmo porque nós precisamos de, através do temor, a reverência dele, que se alcança a sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra, para alcançar a sabedoria, o entendimento, que é desviar do mal, e não se alcança
jamais por meramente humanos, né? Não adianta, só se produz as obras de justiça através de Jesus Cristo. Porque assim como o Pai o enviou, o seu Espírito está pronto, né? O Espírito com a ascensão de Cristo, quando ele elevou as mãos dos céus, e aquele pão da vida que veio do alto adentrou novamente o alto dos céus, e ele disse: é necessário que eu vá para o Pai e vos envie um novo advogado, né? O advogado com a ascensão de Cristo. Aquele mesmo em Atos comenta, muitos não sabiam que havia esse batismo, do qual Jesus disse: eu vos batizarei com o Espírito e com fogo. Porque muitos haviam passado meramente tradições humanas, como batismo nas águas, né? E eles diziam: nem sabíamos que havia este batismo. Assim, quando ali em dias de Pentecostes, que foram vistos como línguas repartidas como de fogo, né? E eles foram batizados. Assim, quando os discípulos, né, que estavam ainda após a ressurreição atemorizados, com a porta das sinagogas fechadas, né, porque eles tinham medo dos judeus, né, e quando eles recebem o revestimento do alto, eles começam a anunciar o Evangelho com ousadia, né, porque ele nos concede espírito de ousadia e não covardia, né, não para que jamais como traidores, né, da fé, e sim como aqueles que anunciam a verdade, aqueles que não estão preocupados, ainda como assim os discípulos, por serem martirizados, por falarem a verdade, perderam a sua vida, mas alcançaram a ressurreição excelente. Assim ele nos ensina: todo aquele que não amarra a sua vida, né, mais do que a Cristo, porque é necessário que a gente anuncie a verdade, né, independente do que venha a sofrer. Paulo mesmo diz, né, que as marcas do seu ministério, né, as fomes, os naufrágios, né, as lutas, né, assim é o selo daquele que está selado segundo o Espírito Santo, né, são as perseguições, a maior evidência daqueles que perseveram segundo o Evangelho, né, porque os dons irrevogáveis, né, orar, falar a língua dos anjos, é evidência para ímpio, né? Mas aquele que tem o exercício constante da fé e examina entre os espíritos, discerne entre o bem e o mal, ele sonda o intento da mente e do coração, porque assim como o Espírito está nele, e ele é onisciente, né? Ele tem ciência de todas as coisas. Assim nós perseveramos dia após dia, exercendo o direito, a justiça, a equidade, perseverantes em oração, né, na vigilância, porque o Espírito nos direciona em tudo. Ele coloca as palavras em nossa boca, não são palavras meramente humanas, vazias, mas sim acompanhadas do poder e da autoridade. E nós perseveramos, né, segundo o seu Espírito, sempre andai em Espírito, sede imitadores de Cristo, né, seja qual for a situação, utilizar sempre segundo o seu Espírito nos direciona, porque através de ouvir as suas advertências, né, ele é aquele que nos persevera no caminho da retidão, o espírito reto, inabalável, ouvindo as advertências, ouvindo e praticando o Evangelho, né, porque aquele que é ouvinte e praticante, ele
a unção, a sabedoria, né, é uma proteção, é um escudo, é um broquel, né? Aquele que é somente ouvinte e não pratica, engana-se a si mesmo, né? Porque devemos carregar a cruz. A partir do momento que há o arrependimento, as paixões da carne são crucificadas na cruz e nasce uma nova criatura, né? E através do novo comportamento, sendo direcionado não mais segundo uma alma teimosa, mas segundo o direcionamento do Espírito, que nos mantém corpo, alma e espírito incorruptível, né, sendo preparados para a salvação e a vida eterna. E assim nós perseveramos, porque estamos com a própria bênção na tábua de um coração de carne, a primícia, o único Filho do Pai, o unigênito, que nos adota como irmãos e nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, e o primogênito na ressurreição. Assim como ali eles discutiam, né, quem dizem que eu sou, Jesus dizia, e alguns diziam que era João Batista, outros que era profeta, outros que era Elias, né, porque era mister que Elias viesse primeiro. E ali Pedro, por revelação do Espírito Santo, ele disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo, né? E ali ele em espírito revelou. Mas assim, quando Jesus logo disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém e ali ele perecesse pela mão dos sacerdotes, né, da ordem de Caifás, assim como pela mão das autoridades, da raposa, né, os herodianos, e assim como ele haveria de padecer, né, Pedro logo já disse: não permitiremos que façais isso, né? E assim Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque a sua atitude reflete a atitude meramente de homens, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava em espírito, ele esteve na carne, ele estava indo contra a palavra, né? E que haveria de se cumprir, né? Então temos que estar vigilantes para não tropeçar na palavra, né? Porque o que despedaça o jugo é a unção que é gerada pela sabedoria, pela palavra da verdade, né? Quando se vai contra a palavra, quando não se anuncia a verdade, não há um mover sobrenatural de Deus. São palavras meramente humanas, tradições, como ele sempre nos ensina, que ali eram as tradições judaicas. Hoje são muitas as tradições religiosas, que nada vos acrescenta, que não move nada, né? Porque não tem a fé no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, aquele do qual nós contemplamos todo o universo pelo qual foi criado, né? Através daquele que é invisível, nós enxergamos aquilo que foi criado por ele, né? A confirmação, a prova daquele que não se vê, mas nós contemplamos as obras de suas mãos. Assim como Noé, quando foi construir aquela arca, né, ele tinha recebido a visão. Quando ele aperfeiçoa a obra, ele contempla, né, as obras ali da qual o Senhor lhe passar, né, segundo as medidas. A obra, né, aperfeiçoa a fé, e dia após dia nós somos aperfeiçoados, somos
renovados através do exercício constante da fé, juntamente com as obras que caminham juntas, né? Em mais um dia é na perseverança em Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado. Agradecemos pela chuva, agradecemos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos acrescentado, e principalmente o maná do alto dos céus, do qual o Senhor nos compartilha todos os dias, porque o reino dos céus não é comida, não é bebida, e sim a salvação, a vida eterna, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós almejamos em primeiro lugar as coisas do reino dos céus e a sua justiça, almejamos a sabedoria, o maná, o pão da vida, do qual o povo no deserto recebia, mas que a gente esteja vigilante todos os dias, para que não entre como eles que entraram em murmuração, que rejeitaram e preferiram as suas cordonizas, que a Bíblia diz que antes mesmo de digeri-las, os corpos estavam estirados pelo chão. E a gente continue negando-se a si mesmo, fugindo de toda a vanglória que é maligna, mesmo não sendo, considerando um servo inútil, para fugir da vanglória. Porque fazendo assim há mais esperança para que o Senhor utilize da sua misericórdia e benignidade, e o Senhor refarte dela. O Senhor é aquele que não divide a sua glória com homens, mas compartilha aquele que tem um coração contrito e arrependido. O Senhor compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E assim nós buscamos dia após dia esta sabedoria do alto, que é pura, que é viva, que é eficaz, sem hipocrisia, né, como o Senhor nos ensina. Buscai da origem, né, buscai aquilo que é puro, né, cautelai-vos do fermento dos fariseus, cautelai-vos, né, daqueles que disseminam a mentira, daqueles que disseminam aquilo que não produz a salvação, porque só há um mediador entre Deus e o homem, só há um elo da perfeição, a videira verdadeira, Jesus Cristo, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e somos gratos a Ti, Jesus. Um dia abençoado a todos, com graça, com sabedoria, sendo direcionados pelo Espírito Santo, porque Deus disse a todo aquele que busca a sabedoria do alto, Ele lhe concede deliberadamente. Todo aquele que passa a fazer a vontade do Pai através dessa sabedoria, Ele nos atrai até Cristo, e Cristo é aquele que diz: todo aquele que faz a minha vontade, além de um irmão, é um amigo na diversidade. Assim, nós o buscamos e o anunciamos diariamente, porque somos ministros de uma nova aliança. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.